2025 e a gente fala agora sobre as críticas ao governo Lula. A gente tem acompanhado, claro, essas críticas que vêm principalmente da oposição, muito fortes pelas redes sociais, mas o que chamou a atenção nessa segunda-feira foi uma carta que não foi divulgada, mas ela circulou em redes sociais, num grupo de WhatsApp. Foi um advogado muito próximo ao presidente, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, que divulgou um texto para alguns grupos do governo, com críticas ao presidente Lula e fazendo comparação aos mandatos de Lula, né, aos mandatos de Lula. Disse ele: "Não estou mandando recado para ninguém. Tenho imensa admiração pelo Lula. Acompanho desde antes de ser presidente, mas acho que algumas coisas nesse governo estão precisando mudar", foi o que ele disse, inclusive em entrevista ao UOL. E ele disse em outra entrevista: "Tenho medo de ver a extrema-direita crescer no Brasil, por isso me manifestei", foi o que ele disse a respeito dessa carta. O que diz a carta de Cacai? A carta diz que o presidente está isolado e capturado, e que esse é um outro Lula. Diz ele: "O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, está capturado." E aí ele pega e vai mais além. Lula está se esforçando muito para perder as eleições e para não ser reeleito. E é muito difícil alguém não ser reeleito. E não duvidem, ele vai conseguir, é o que disse Cacai nesse texto enviado a grupos, né? E essas críticas estão repercutindo muito. Como é que você analisa, Josias? Cacai tem razão aí? Lula está isolado, Lula está capturado. Faz sentido? Faz sentido. Agora, a palavra tem repercussão, né? A carta tem repercussão, porque não é um advogado qualquer, né? O Cacai é muito influente, ele tem relações aí com petistas, aliás, ele se relaciona com políticos de todos os espectros, né? Como advogado defendeu gente de direita, de centro, de esquerda. Agora, está dizendo meio o óbvio, né? A questão o Cacai, por exemplo, é muito amigo do José Dirceu. O Lula tem evitado trocar ideias e confabulações com o Zé Dirceu. A meu juízo, ele acerta, porque o diálogo com o Zé Dirceu não vai resolver o problema dele. Ele está capturado porque hoje o Centrão capturou, como captura todos os presidentes desde o Fernando Henrique. Depois do orçamento secreto, que foi instituído sob o Bolsonaro, aí mesmo é que o Centrão captura os presidentes. O Lula disse que ia se livrar desse jugo do Centrão e, ao contrário, ele se rendeu ao Centrão, né? O que se argumenta é que não havia outra saída, que ou ele faz isso ou não governa. A questão é que ele nem tentou se livrar disso, né? Está isolado? Não, está lá. Vários partidos do Centrão têm ministérios. Alguns têm 3 ministérios. O PSD do Kassab tem 3 ministérios, e nem por isso o Kassab deixa de dizer que o Lula, se disputasse a eleição hoje, perderia, que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está fraco, enfraquecido. Outros dirigentes do Centrão estão dizendo a mesma coisa. E o Lula não se ajuda, né? Então, de fato, o presidente está enfrentando uma situação adversa, as pesquisas estão aí para mostrar, ele não consegue se livrar disso. Contratou aí, levou para a SECOM o Sidônio Palmeira, que é um marqueteiro, que ajudou o Lula a se eleger em 2022. Agora, o Sidônio mandou o Lula para a avenida. Então, botou o Lula na avenida. O Lula está desfilando pelos estados, dando entrevistas e tal, só que ele não tem samba-enredo. Então, ele está na avenida, sem samba-enredo, falando uma bobagem hoje, outra amanhã, e as declarações do Lula contribuem para corroer a sua imagem. Uma hora, falando sobre a carestia, ele fala: se está caro, não compra. Depois, no momento em que o ovo está pela hora da morte, aí subindo quase 40% no preço, ele fala: estou comendo ovo de ema, tenho as minhas emas no Palácio da Alvorada. No instante que as pessoas têm dificuldade para levar o salário até o final do mês, o Lula está lá no final de semana brincando com jabutis
nos jardins ali dos palácios de Brasília. Então, não faz nexo, parece um personagem desconectado da realidade. Então, o que o Cacai diz é real, no sentido de que o presidente enfrenta problemas e não são problemas comezinhos. Ele está enfrentando a pior impopularidade das suas 3 presidências, segundo o Datafolha. Ele está mais... a avaliação dele hoje é menor do que a que ele tinha na época do escândalo do Mensalão. Então, isso não é trivial. Agora, o presidente está isolado. Agora, aproximar-se do Centrão não vai resolver o problema dele. Se lembra que nós comentamos aqui, Fabiola, que o Arthur Lira, às vésperas de deixar a presidência da Câmara, ele falou: uma coisa é participar do governo, outra coisa é 2026. Ninguém vai entrar num barco se imaginar ou se pressentir que ele está afundando. O Arthur Lira tratou o Lula como comandante de um Titanic, prestes a bater num iceberg em 2026. Então, esse é o quadro. O Lula precisaria, Fabiola, de uma revolução que ele não é capaz de entregar. Então, esse diagnóstico do isolamento, ele é real, mas as pessoas com as quais o Cacai, o advogado, gostaria que o Lula conversasse, não resolverão o problema dele. E as pessoas com as quais o Lula precisa conversar, que são as pessoas do Centrão, essas podem aprofundar o seu problema. O Lula hoje precisaria fazer uma reforma ministerial que deixasse a sua equipe acima de qualquer suspeita, que livrasse a sua equipe de personagens como Fofucas, como o ministro das Comunicações, lá indiciado por corrupção, lavagem de dinheiro, mas ele não vai fazer isso. Se ele tira um Fofuca, ele coloca outro. Então não vai resolver o problema. O problema do Lula é grave, ele está na avenida, está sem samba-enredo, e o diagnóstico traçado pelo Cacai é real, mas o remédio que o advogado imagina que o Lula deveria tomar, talvez seja mais veneno do que remédio, Fabiola. Eu gosto como você conecta com as coisas do momento, né? Tá na avenida, mas não tem enredo, carnaval. Ai, Josias, isso é ótimo. Ó, só para trazer aqui mais detalhes, para quem quiser ler o texto na íntegra, tá na nossa página do UOL também, tem reportagem disso, mas só esse trecho aqui, ó. Esse é o texto do Cacai, tá? Mas o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas políticas e principalmente pessoais, é outra. Não faz política, está isolado, capturado. Aí vem esse ponto, né? Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe os mais velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor. A sua capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. E aí ele fala algo que eu achei bem forte aqui, ó. Perder uma reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem, ele vai conseguir. Tem tido aí esse coro, o Sakamoto, falando sobre a dificuldade de Lula em conseguir a reeleição. Lula não tem ali pessoas que falem o que ele precisa ouvir, Sakamoto? Fabiola, quando, inclusive, eu e a Carla entrevistamos o Lula no meio do ano passado, a gente perguntou, né? Eu perguntei para ele quantas pessoas aqui do Palácio têm a liberdade de chegar para o senhor e falar a seguinte frase: o senhor está errado. Né, e apontar qual que é o erro dele. Ele desconversou naquele dia, ele deu aquela desconversada, né, falou da solidão no poder, etc e tal. O fato é que hoje tem muito menos pessoas que chegam e têm essa liberdade de falar isso do que no primeiro mandato. Quando Lula chegou ao poder, em 2003, ele chegou rodeado por uma entourage, um grupo próximo, que tinha uma liberdade muito grande de chegar para ele e dizer: tá errado, presidente, tá errado, né? De bater, e é um pessoal também com uma grande capacidade, era um pessoal com uma grande capacidade de articulação política. Você pode gostar ou não gostar deles, mas eles eram isso, era o Zé Dirceu, era o Gilberto Carvalho, era o Dulce, era o Paulo Vanucci, eram várias outras pessoas que estavam com o presidente desde sempre, tinham a confiança dele, chegavam, jogavam a real, articulavam em nome dele, por aí vai. O que acontece é que hoje mudou a entourage do Lula, né? Os ministros palacianos mudaram. Né, o perfil do Rui Costa, do Padilha, do Márcio Macedo, do Paulo Pimenta, que agora foi substituído pelo Sidônio, mas era o Paulo Pimenta que veio até aqui, é bem diferente. É bem diferente mesmo. Existe uma crítica do próprio PT com relação a um certo encastelamento do Lula por conta dos próprios ministros palacianos, né? De que era o pessoal que deveria fazer a conexão do Lula com o Congresso, com a vida real, tudo. Na verdade, não está dando conta desse recado, não está fazendo o que deveria fazer de uma forma correta.
né? Então, em primeiro lugar, acho que a ideia quando o Cacai fala de isolamento, ele está batendo muito nessa entourage do Lula, esse grupo mais próximo do Lula, né, em primeiro lugar. Né? Coisas que ele fala na carta, que é um Lula diferente, etc. e tal, fazem sentido, eu concordo que fazem sentido. Agora, o Lula é outro também. É um Lula que passou pela Lava Jato, é um Lula que ficou 15, 80 dias preso, e principalmente um Lula mais velho. É um Lula mais sem paciência. Quando você vai conversar com as pessoas do Palácio do Planalto, eles falam isso. O Lula hoje tem menos paciência do que tinha em 2003 e 2006, né? Aquele 2007, aquele Lula que recebia as pessoas, tomava chá, falava com deputados, falava com o governador, com o senador, fazia aquelas pessoas se sentirem importantes, né? O Lula e o Fernando Henrique sempre fizeram muito disso, né? O próprio Temer também fazia muito disso. A Dilma não fazia, mas o Lula fazia, né? De fazer com que as pessoas se sentissem importantes, de articular politicamente. Muitas vezes um deputado não está querendo nenhuma liberação gigantesca de emendas, ele está querendo ser atendido pelo presidente da República, né? Para levar isso para sua base. Então, esse Lula não é o mesmo Lula de trás, ele não faz mais isso, ele está mais sem paciência, está mais tudo sem tempo. Isso é uma característica diferente do Lula e é também um outro momento histórico, né? Você teve uma tentativa de golpe de Estado, tem tudo isso, é um governo que fica sempre de olho nessa extrema-direita que joga de uma forma diferente do que a oposição que era do PSDB ou de outro partido do Centrão, uma extrema-direita que joga mais sujo também. Então, tem essa questão. E por fim, Fabiola, tem um ponto que existe muita crítica dos setores que apoiam o Lula com relação à questão da economia. E aí que é uma questão interessante, porque eles não criticam os resultados, porque o PIB vai crescer 3,8%, o desemprego caiu, né? Está na menor da série histórica dos últimos 12 anos, a renda do trabalhador aumentou e a desigualdade entre trabalhadores e o capital caiu. Contudo, como diria a saudosa Maria da Conceição Tavares, o povo não come PIB, o povo come comida. E aí que tá, o governo não tem sido capaz de garantir uma melhoria na qualidade de vida para a população. E aí uma parte das pessoas do PT, inclusive, responsabilizam medidas tomadas pelo próprio Ministério da Fazenda, né, por conta disso, pelo próprio Haddad. Ou seja, ao mesmo tempo que o Haddad garante, né, um resultado melhor para o governo, mas também é criticado por conta disso. O que está acontecendo, Fabiola, é que a gente está na metade, mais passou da metade do governo, não há uma certeza se o Lula será candidato ou não, depende da saúde, depende de muita coisa, né? Então, tem uma briga interna para tentar entender o que vai ser e como vai ser. Para sorte do PT e do governo, a oposição que, como disse bem o Josias, está sendo liderada pelo Bolsonaro, ainda não tem um nome definido para concorrer com o Lula. Então o Lula continua aparecendo em todas as pesquisas bem à frente, né? E o Lula tem a máquina. Em última instância, o Lula tem a máquina. Então, também profecias que colocam o Lula como morto ou todo esse uso, esse ataque, dizendo, tá vendo, o PT flopou, tudo isso mais, são muito apressadas, né? Um governo com a máquina, né, é muito difícil perder, mesmo que se esforce, como disse o Cacai. O Bolsonaro se esforçou bastante, principalmente na pandemia. E ele até cita isso na carta, né?